Eu não queria deixar de agradecer à professora Maria Arminda e ao Max pela iniciativa de promover essa sessão, junto com o pessoal do Sinusp, o professor Eduardo Moretim, o Henri e o André, da produção. Acho que era importante trazer o filme, trazer o Antônio Cândido, de certa maneira, de volta à USP, através do filme. E agradecer muito ao Zé Miguel por ter aceito esse convite para participar do que a gente está... Nós não combinamos nada antes. A ideia seria, talvez, mais tentar fazer uma conversa do que um debate, propriamente. Eu vou apenas fazer a apresentação mais rápida que eu conseguir fazer, para passar a palavra para o Zé Miguel, porque eu quero ouvir o Zé Miguel e imagino que vocês também querem muito ouvir o Zé Miguel. A apresentação que eu faria seria responder uma pergunta que me tem sido feita desde que o filme começou a ser exibido, e especialmente nos últimos 10 dias, quando foi lançado, que é como começou a ideia de fazer esse filme, quer dizer, qual foi a origem desse filme. Eu imagino que talvez fosse a primeira pergunta que surgisse hoje, então eu já vou tentar responder antecipadamente e depois passar a palavra para o Zé Miguel. É difícil, eu acho, não é uma pergunta fácil de responder, não sei nem se eu sei bem qual foi a origem, com muita precisão, mas há pelo menos duas questões que foram importantes para que esse filme viesse a ser feito. Primeiro, a iniciativa que a família do professor Antônio Cândido tomou depois do falecimento dele, no sentido de, por um lado, preservar a integridade da biblioteca, que acabou indo para a Universidade de Campinas, de organizar e digitalizar o acervo fotográfico da Gilda e do Antônio Cândido, que tem cerca de 8.000 fotos, e quem estava à frente desse trabalho foi a Laura, que morava, neta do Antônio Cândido e nossa filha, que morava com o Antônio Cândido desde 2013, e ela coordenou um pouco esse trabalho. E isso foi feito, essa organização, essa digitalização, e essas fotos foram entregues aqui ao IEB da USP, onde eles estão hoje disponíveis. E havia também uma ideia de preservar as imagens, digamos, do espaço, do apartamento, enfim, onde Antônio Cândido morou nos últimos 21 anos. E a tarefa de dirigir essa gravação, meio por acaso, acabou caindo nas minhas mãos. E, no início de 2018, nós fizemos a gravação do apartamento, que continuava preservado e arrumado, como ele tinha deixado no ano anterior. E fizemos, no mês seguinte, uma segunda gravação, que vocês viram, que é a do apartamento praticamente vazio, já sem os livros. E nesse momento havia uma ideia, talvez, mas não tinha um propósito muito claro de fazer um filme. O fator, a meu ver, decisivo, e que eu tenho dito sempre, foi a leitura de um texto, um pequeno texto que Antônio Cândido escreveu em 1997, que está num dos cadernos, em que ele imagina, ele estava prestes a fazer 79 anos, né? E ele imagina uma situação em que o narrador desse texto, morto no caixão, está esperando ser cremado. E esse narrador, que está esperando para ser cremado, pensa nos seus livros, que estão chorando a sua morte. Esse texto teve, assim, quando eu li esse texto, teve um impacto muito, muito forte, por uma razão que é uma mera coincidência, mas que, às vezes, as coincidências são importantes, é que ele estava prestes a fazer 79 anos, que é a idade que eu tenho hoje. Então, essa revelação de que ele
com a minha idade, estava refletindo, no fundo, sobre a própria morte, teve um efeito assim sobre mim, que depois, quando eu pensei em fazer um filme, e pensei em fazer, pela própria impossibilidade prática de fazer um filme sobre o conjunto desses cadernos, pensei em fazer sobre os dois últimos, foi muito com a expectativa de que houvesse ali uma reflexão que, de fato, se comprovou haver, que é uma reflexão que acho que é uma das linhas que percorre esses dois cadernos, que é a reflexão sobre a iminência da morte. Agora, como contar isso, né? Como contar isso veio desse texto Pranto dos Livros, porque não me interessava muito fazer um filme com terceiras pessoas falando do Antônio Cândido. Existe uma infinidade de... Quer dizer, além das aulas, de tudo que existe, entrevistas dele, com o Pranto dos Livros veio a ideia de poder fazer um filme sobre o Antônio Cândido contado por ele mesmo, com uma pequena invenção ficcional na primeira frase e uma pequena invenção ficcional na última frase, que foi a solução narrativa para resultar esse filme sobre ele, contado por ele mesmo, e com essa dimensão que eu acho que ele revela de, nesse ano e meio final de vida, entre o final de 2015 e maio de 2017, ele tem uma reflexão de conjunto meio sobre a vida toda. Quer dizer, eu acho que poderíamos imaginar que alguém, aos 97, 98 anos, fosse se apegar ali ao cotidiano daquele período, a acontecimentos específicos daquele período. Mas me surpreendeu muito a variedade e o alcance que aqueles dois cadernos tinham e que podiam resultar num filme. Rapidamente, tentando ser rápido, queria ser mais rápido que isso, mas depois a gente pode trocar um pouco. Queria passar a palavra para o Zé Miguel, ouvir ele, e depois posso falar um pouco mais sobre essas coisas com vocês. Se estiver funcionando, então... Isso. Boa noite. Bom, para mim esse é um acontecimento muito especial, mais forte do que eu imaginava quando eu vim para cá. Primeiro, Maria Arminda, é muita alegria ver a USP vivendo como uma cidade cultural, no sentido, eu sempre sonhei com isto, né? É uma sessão de cinema, num filme como esse, em que a gente possa conversar, né? Imagino, em suma, que cinema, teatro, música, debates e coisas é algo que a USP, como uma cidade, né, tem essa potência, né, para viver isso. E é muito forte que isso aconteça nesse momento com esse filme, que eu vi uma primeira vez numa sessão fechada na Cinemateca, com alguns amigos e pessoas ligadas ao Antônio Cândido, ao filme, e, portanto, não uma experiência de público. Depois eu revi em casa, no computador, mas agora eu vi na USP, com vocês. E isso teve um impacto assim, afetivo, justamente que eu não imaginava, porque o Eduardo sugeriu isso, mas eu vi a primeira aula de Antônio Cândido em 1967, há mais de 50 anos, né, quase 60, e no ano que eu entrava como aluno na USP, depois me tornei professor, então, vamos dizer, me permitam dar esse pequeno depoimento. Eu tenho uma vida ligada à universidade. E, justamente, aqui a gente vê um homem, né, um grande intelectual, um professor, cuja vida é inteiramente dedicada, né, à entrega, ao ensino, ao pensamento e a esta
universidade. Isso me dá um nó na garganta de dizer isto, porque isso é uma coisa muito preciosa, a gente nem sabe o quanto. Este é um lugar onde a gente pode ter conversas, né, às vezes longas, que em outros lugares não é possível, e talvez cada vez menos possível, e às vezes penso que na própria universidade menos possível. E esse filme é um sinal de tudo isso, porque é um documento, e mais do que isso, é um testemunho de uma experiência do que é a universidade. Quer dizer, o que é esse repertório, né, de vida, aqui da parte de um professor luminar, luminoso, que é um desses que se formaram antes da Segunda Guerra Mundial. E é esses que, portanto, são homens-universidade. Eles são a universidade inteira. E são a literatura inteira, a literatura como totalidade. A câmera, né, percorre isso de maneira muito sensível, né, porque ela mostra a casa, os arredores, né, ela mostra os livros, e o pranto dos livros, né, na verdade, é quase como a gente sente naqueles livros, né, cuja encadernação, cujas coleções completas, lidas, né, nos remetem a esse mundo onde foi possível a formação desse tipo de intelectual, né, que seria como Auerbach, como Otto Maria Carpo, né, como Antônio Cândido e Alfredo Bose na nossa universidade, né. Então, esse filme ele tem a oportunidade de nos trazer isto, né, mas de uma maneira muito particular também, porque eu só vou me basear em uma outra anotação que eu fiz aqui, mas eu poderia jogar todas fora. Mas o que se coloca é isso. Antes de mais nada, não é um filme sobre Antônio Cândido, num sentido preciso, né? Porque se a gente pensasse que Antônio Cândido é o objeto tratado pelo filme. É um filme em que Antônio Cândido é o sujeito. Ele é o sujeito do filme. E o sujeito, aqui, também numa condição especial, porque esse Antônio Cândido não é o Antônio Cândido que nós conhecemos, o homem público, não é? Cuja dimensão, cuja obra, cujos depoimentos, cujas aulas, cujas entrevistas a gente conhece. Esse é um homem que está aqui, esse sujeito está num outro lugar. É um lugar muito particular, muito singular, não é? Muito intrigante até. É alguém que, seguindo uma sugestão ou um conselho da mãe, aos 15 anos de idade, passou a escrever algo que não se destinava a ninguém, digamos, não é? Não se destinava ao público, nem se destinava à posteridade. Ali um solilóquio que está ligado a uma... É quase como a possibilidade de criação de um outro, preservado até da vida pública. Né? Porque o Antônio Cândido se tornou um homem muito famoso, digamos, né? Famoso nesse sentido, um renomado professor, e foi, de algum modo, convertido muito cedo neste grande professor. Então, um depoimento do Fernando Henrique Cardoso, que diz que já na década de 40 ele era um professor famoso, né? Já tinha se tornado o Antônio Cândido. Quero também dar um pequeno depoimento. Nesse ano que eu entrei no curso de letras, teve um colega que nós nos animamos a ir assistir uma aula do Antônio Cândido, na pós-graduação. Nós entramos de penetras na aula. E, a certa altura, o professor nos olhou, estranhou aquela presença e perguntou: quem são vocês? Né, o que fazem aqui? Inclusive, era um tempo que ali poderiam estar agentes do DOPS, por exemplo. Não é? Mas ele perguntou, e nós ali, virgens de universidade,
acabando de entrar. Eu fiquei tímido para dar resposta, mas o meu colega disse assim: professor, nós viemos vê-lo porque o senhor é muito famoso, o senhor é um professor muito famoso. E Antônio Cândido respondeu: tem um Antônio Cândido que circula por aí, não sou eu. Essa foi a primeira lição que eu guardo esse tempo todo. Tem uma coisa no Antônio Cândido que resiste à sua conversão em medalhão, pelo qual, por muitas formas, de muitos jeitos, com diferentes medalhas, querem convertê-lo. Tem alguma coisa nele, portanto, quando a gente sente isto, né, esta coisa muito reservada é da ordem da intimidade profunda, né? Esse escrever para ninguém é quase como se tivesse um duplo, né? Ele tivesse um personagem dele mesmo, que é finalmente ele mesmo, digamos assim, né? Mais do que os outros, e que está ali. Tremo de pensar o que serão esses 90 cadernos, né, que percorrem a vida, não sei que destino terão. Né? Pelo que eu sei, da parte dele, eles foram destinados às filhas e não se destinam ao público. Né? O filme transgride, de certa forma, esta, vamos dizer, esta regra, se a gente pode dizer assim, né? E abre, portanto, uma possibilidade da gente ver. De certo modo, o cineasta é intruso, né, nesse lugar. Apesar de autorizado para isso. Por quem de direito. Exato, mas não ela, quem autorizou já não está obedecendo à risca, né, a prescrição. Na verdade, ele indicou que caberia às filhas decidir o que deveria ou não vir a público. Que ótimo. Então, dito isto, esperemos a liberação do conjunto da... Então, não tem tanto o peso de um tabu, né? Porque ele, em suma, está sob avaliação como possível. Isso é tanta coisa, mas... em suma, mas não é nesse ponto que eu quero voltar ao ponto, que é esse lugar, né, de um sujeito que fala numa dimensão íntima e não pública. Nós vivemos numa época em que o público, o que é a dimensão pública, bombardeia a vida privada, invade a vida privada e converte praticamente todas as relações numa forma de relações públicas que são dadas, vamos dizer, por partipris, por ideias feitas, por dicotomias simplistas, por julgamentos rasantes, por desejo de se mostrar. E não há absolutamente nada disso nesses textos. Não é? Eles, portanto, nos estranham. Eu não sei como é que vocês sentem. Eu imagino que há muita diferença em quem vê esse filme em diferentes gerações, porque essa é uma experiência do século. Né? Como eu disse, um homem viu o século e com lucidez. Um homem olha com lucidez o século. Né? E na situação, vamos dizer, extrema, né? Na velhice, na beira da morte, ele está olhando os acontecimentos que se passam, aquilo que aparece no jornal, mas, ao mesmo tempo, aquilo sempre desencadeia alguma referência, alguma associação, alguma relação que remete a outros tempos. Né? Uma notícia lembra uma pessoa em Poços de Caldas com o qual se faz uma relação e aquilo leva a outra coisa, e esse é o princípio que eu acho que o filme tomou para si como maneira de seleção e combinação, né, que faz dele um filme muito sóbrio, muito íntegro na realização deste, vamos dizer, desígnio, esse projeto que poderia desandar facilmente. Né? Isso poderia cair em chantagens emocionais, poderia cair em reduções de diferentes tipos. E ele tem uma
Quer dizer, ele conseguiu fazer. O filme tem o mérito de entender, não é, a qualidade desse lugar, dessa pessoa e seu mundo, não é? Que é o apartamento, né, cada sala, cada quarto, a cozinha, que é o bairro, o entorno, né, até onde alcançavam, né, as pernas combalidas daquele homem que fazia questão de andar ainda na cidade, mas e do mundo, e o mundo que se apresenta nos jornais, a cena de horrores, inclusive, né, e das catástrofes que se apresentam no país, mas, ao mesmo tempo, toda uma memória que não se apaga, né, e que volta através dessas relações. Logo no início, né, o que eu acho é que as associações são muito felizes e muito inteligentes. Há no filme uma inteligência seletiva que garante essa sobriedade, essa inteireza, e o fato de que, com associações nada lineares, né, vai se montando um conjunto que ganha inteireza, totalidade. Né? No começo mesmo, aquela notícia de jornal sobre uma figura da África, né, que é exilado em Portugal e que vive aquele, que aparece, acho que na Folha de São Paulo, e aquilo remete a um homem de Poços de Caldas que português que lutou. O jardineiro da casa, portanto, um trabalhador da casa que tem uma experiência ligada àquilo e com o qual, ao mesmo tempo, Antônio Cândido, e com a mulher dele, Antônio Cândido partilhou a experiência da literatura lendo Amor de Perdição. Né? Daí se vê, vamos dizer, a tragédia africana, o escravismo brasileiro e como esse escravismo brasileiro nos constitui, e a própria família, esta família supercivilizada, como diz Robert Schwartz, no belíssimo texto que ele escreveu sobre o filme, esta mesma família ela está entroncada com a história da escravidão, que continua, portanto, presente em nossa vida e ao mesmo tempo, se reflete numa política cujos lances terríveis a gente vê logo em seguida. Né? Com isso, eu quero dizer, esses diferentes fatos de diferentes naturezas, essas referências, rapidamente, elas criaram alguma coisa na qual está envolvida o povo, a literatura e sua função, não é? no garoto que lê junto, né, com o jardineiro e sua companheira, não é? Um livro da literatura portuguesa. Ao mesmo tempo, tem aquela coisa linda que a esposa do jardineiro diz, né, que ele lê bem, mas que a professora, quando lia, cantava. Né? Então, todas são uma série de relações muito ricas, e, por sua vez, a relação com a música retorna de diferentes maneiras, e, ao mesmo tempo, um quadro da vida, da história brasileira, em impasses recorrentes da sociedade brasileira e sua dificuldade de avançar. Digamos que isso, em poucos traços, isso tudo está presente. E isso é, de certo modo, um princípio que rege o filme. Né? Quero só, para completar essa minha fala e devolver você, talvez você possa então, comentar mais o processo de concepção e montagem propriamente dita. Eu quero dizer que a escolha da voz, não é? O Matheus Natchengalha, é de uma felicidade crucial e decisiva, porque a voz é talvez a coisa mais preciosa, né? E difícil a voz diz demais, né? Uma locução que se afastasse do espírito da coisa põe a perder o filme, né? E o Matheus tem uma entoação que ela não tem nada de efeitos, vamos dizer, teatrais, né?
não tem paradinhas expressivas, que são, às vezes, cacoetes típicos de ator falando o texto, ou texto literário, né? A entoação mantém uma sobriedade do tom e um andamento, né? E uma precisão muito grande na intenção de cada palavra e frase, né? E isso percorre o filme do começo ao fim, né? Eu vendo aqui, já pela terceira vez, né, eu pude conferir, confirmar isso, já do começo, quando ele diz, né? Há 8 meses, não sei, dessa tarde chuvosa. Da tarde de chuva em São Paulo. Nessa tarde de chuva em São Paulo. Eu morri. Eu morri. Mas sempre que ele fala, e o eu morri, tem um silêncio que é fundamental para a instauração desse salto ficcional, né? Que, como você disse, ele só aparece no começo ou no fim, e no fim, mas que envolve o filme inteiro, que é o documentário, numa aura ficcional. No sentido não de que tem história inventada ou coisas inventadas, mas pensarmos que a ficção é uma dimensão da narrativa incontornável. Quando a gente apresenta os fatos e a gente seleciona, combina, relaciona, a gente cria um mundo, né? E esse primeiro mundo já é a presença de uma ausência, a ausência de uma presença, né? Que fica no próprio jogo da sala, o apartamento habitado ou vazio, etc., e percorre o filme inteiro. Então, existe uma nota ressoando o tempo todo, que é um vivo que está no processo, que, com muita lucidez, olha o processo de vida-morte, né? Que é o estado do ser vivo, né? Muito vivo, no qual, no entanto, o desgaste, o declínio e a morte vão se apresentando e vão sendo vividas, né? E, por um lado, esperadas, previstas, não temidas, mas temida que aconteça de uma maneira sofrida, dolorosa, demorada, não é? Mas está a hora H a que ele se refere em algum momento. A gente sente pelo filme que Antônio Cândido foi esse que, na verdade, se manteve lúcido até a hora H. É esta lucidez que a gente acompanha, partilha. E o filme oferece a possibilidade de partilhar, né? De estar na companhia, como disse bem o Roberto Schwartz também. O filme oferece a oportunidade de convivermos, não é? Por 1h30 com um homem, não é? Cuja experiência de vida ele nos oferece. A gente poderia dizer, oferece, dedica, consagra. Né? Essa é uma das coisas lindas do filme, que a passagem do tempo, né, é alguma coisa que vai mudando os hábitos, as expressões e códigos, né? Portanto, ele tinha com o poeta Emílio Moura uma relação em que eles dividiam repertórios, né, etários, né, que já caíram em desuso, né, e que são ali tão preciosos que você entende, né, o que é só indicado. E essa aqui, isso que poderia ser uma convenção de época, torna-se, no entanto, um bem precioso, né? E ali condividido por eles com muita emoção, né? Mas isso está no filme, oferece, dedica, consagra. Bom, então, obrigado, Eduardo. Obrigado, Miguel. Haveria muita coisa. Essa conversa poderia se estender madrugada dentro, Zé Miguel. Eu não queria deixar de concordar e enfatizar a contribuição do Matheus Nastergalli ao filme, né? E explicar um pouco como surgiu, porque ela tem a ver com outros aspectos das soluções dadas no filme, que também alguns foram difíceis, mas muitos deles foram tão simples quanto a escolha do Matheus.
Durante a montagem, nós trabalhávamos... O filme foi todo montado durante a pandemia, montado à distância, eu na minha casa e a montadora Laís Lifshitz, que montou o filme comigo na casa dela. Foi uma razão, para nós dois, fundamental para atravessar aquele período. Tínhamos aquela tarefa de montar aquele filme, entende? E, por razões práticas, montamos o filme com a minha voz narrando o filme primeiro. Só depois do filme pronto é que foi gravado a versão final com a voz do Matheus. A versão inicial desses 2 cadernos tinha 4 horas e meia, mais ou menos, de duração. Não nos parecia possível, tinha muita coisa interessante, mas não nos parecia possível fazer um filme de 4 horas e meia. E passamos um tempo longo durante a pandemia até chegar nessa versão, que tem um pouquinho menos de 1 hora e meia. Há um aspecto que você tocou, de certa maneira, que eu acho talvez interessante sublinhar, que é o aspecto que é uma dificuldade, o fato dos temas. O filme respeita a cronologia dos cadernos, portanto, há certas linhas narrativas, certos temas que se repetem, mas não há o que é usual nos filmes, que é, digamos assim, a busca de uma certa fluidez, um começo, um crescendo, um desenvolvimento e um final. O filme é fragmentário, é como se fosse um mosaico feito de pequenas peças, pequenas sequências. Algumas são da mesma família e acreditávamos que poderiam acabar criando uma conexão entre eles, embora não é uma progressão dramática. A progressão dramática que existe é a questão da morte, evidentemente, porque na primeira frase do filme, como você sublinhou, ele disse: eu morri. E foi por isso que eu sempre pensei que o filme deveria acabar com ele vivo, como acaba, de fato, com ele vivo, né? Então, tem essa inversão de que ele é uma perspectiva assim, meio idealista, talvez, mas, como ele mesmo diz, note bem, uma coisa boa é reduzir a vida a palavras, elas podem ser uma forma de sobrevida. A nossa esperança é que o filme não são palavras, são imagens sonoras, digamos assim, pudesse resultar numa espécie de sobrevida. Então, apesar de toda a melancolia que percorre o filme, eu acho que há um raio de luz no horizonte, quando, de repente, no epílogo, ele aparece jovem, lúcido e dizendo coisas, de certa maneira, espantosas, formidáveis. Entende? Então, esse é um aspecto, quer dizer, que era uma dificuldade que tínhamos que superar para conseguir fazer o filme. Ao mesmo tempo, ao ler os cadernos, a possibilidade que me parece ser rara, você talvez possa me corrigir se eu estiver errado, mas de oferecer ao espectador a possibilidade de ter acesso ao pensamento de um intelectual da estatura do Antônio Cândido no último ano e meio de vida dele, no que ele estava pensando, sobre o que ele estava refletindo, o que chamava a atenção dele. Entende? Os cadernos ofereciam essa possibilidade. E isso nos parecia que seria uma coisa assim, muito, muito preciosa. E como você citou o Roberto, eu vou citar também, ele diz que o filme revela um homem, acho que é extraordinário a palavra que ele usa, né? E eu acho que, de fato, a gente tem o testemunho de um intelectual extraordinário, de um intelectual raro
Brasil, né? Eu estava falando, só para completar, eu falei do Matheus, mas só para dizer como foi essa seleção, essa escolha do Matheus. Eu estava procurando, na verdade, uma imagem de arquivo para uma cena que acabou não entrando no filme, e me lembrei que essa imagem existia num documentário sobre o Mário Peixoto, feito pelo Sérgio Machado, do qual eu tinha um DVD em casa. Eu peguei o DVD, eu não estava pensando quem era o narrador, quem não era o narrador. Eu pus o DVD para ver e eu vi uma voz que eu disse, bom, essa voz serve para o nosso filme. E fui ver de quem era do Matheus. Então, ele foi a única pessoa que eu pensei e com quem eu falei que aderiu ao projeto de fazer. Conhecia o Antônio Cândido, tinha lido Os Parceiros do Rio Bonito, já tinha uma relação assim, de conhecimento, realmente. E, ao contrário do que, em geral, acontece, que a gravação da narração costuma ser um momento, assim, uma etapa muito difícil de um filme, nós gravamos toda a narração em 2 sessões, cada uma de 2 horas. Isso é a narração mais rápida que eu já gravei em todos os documentários que eu já fiz. Tive apenas uma correção por erro meu. Eu transcrevi uma palavra errada. Eu não entendi a letra do Antônio Cândido. E, depois que tínhamos gravado, não podia ser aquilo. Voltamos e regravamos uma frase. E tal. Mas o Matheus, realmente, eu acho que a contribuição dele como narrador é, de fato, excepcional. Entende? Eu concordo inteiramente com... Isso tem sido reconhecido nas sessões, em geral. Dificilmente alguém comenta o filme sem falar na narração dele. Acho que é o que me ocorre, assim, das várias coisas que você disse. Acho que eu vou te devolver a palavra. Acho que antes de passarmos para vocês, então podemos só estender um pouquinho. Eu acho, de fato, que o fato de não ter um arco narrativo que pretende dramatizar e encaminhar e conduzir o espectador através de criando expectativas e resoluções, etc., é fundamental para a verdade do filme. Eu acho que uma coisa desse tipo falsificaria o fato de que se está numa situação de uma pessoa que já viveu a vida, que está numa espécie de intervalo de indefinição, como ele, né, ele, quer dizer, sente a morte fazendo o seu trabalho, né, no seu próprio corpo, à sua volta, o despovoamento, né, do mundo próprio que a morte vai produzindo, ao mesmo tempo que diz que não tem assim um apego à vida, como se quisesse. No entanto, essa escrita e o interesse vivo pelas coisas, mesmo que marcado pela melancolia da experiência de um fracasso histórico, né, de gerações, que é o que estamos vivendo, né, que isso esteja colocado nesse lugar não resolvido, né, e a própria não resolução da experiência da vida e da morte, né, que eu acho que bate diferente em pessoas que verem o filme conforme a idade de cada um, né? E conforme o que você viveu ou não das experiências que estão sendo contadas ali. Então, tem alguma coisa que fica ao sabor do repertório de cada pessoa, do lugar onde ela se colocará diante daquele testemunho ali que está irresolvido, né? Por isso que eu acho que uma estrutura narrativa forçaria a barra para, em suma, dar ao documentário um caráter do qual ele principalmente não precisava e, principalmente, é da essência dele que ele esteja nesse lugar, da livre flutuação, da livre associação, no entanto, sempre significativa, não fortuita, não gratuita, né?
E isto também revela coisas de Antônio Cândido que eu diria. Eu não acho que esse filme revela Antônio Cândido como um homem extraordinário. Isso é o que já estava revelado. Isso é o que todo mundo já sabe. Isso já sabe até demais. Isso até já, vamos dizer, força demais a você olhar a pessoa pela fama que ela granjeou. É o famigerado desde longa data, né? O mais forte no filme é que surpreende um outro, este que se protegeu de tudo isso, esse que criou um lugar, um nicho, não é? Em aliança profunda com a mãe. Né? Tem uma relação muito forte com mãe e pai aqui. O pai como um modelo, aquele que não foi reconhecido com justiça, né? Que fez até o Carlos Augusto Calil sugerir ou interpretar que o Antônio Cândido tem uma modéstia, uma discrição em relação ao reconhecimento que ele teve, como se fosse injusto, porque é como se ele precisasse fazer justiça ao pai. O pai é aquele que fez muito e não foi reconhecido à altura. E ele, Antônio Cândido, sempre precisa dizer que ele não fez à altura do reconhecimento que é dado a ele, né? Então, tem um drama, na verdade, que é profundo, não é só de imagens, da persona pública, é de uma questão profunda de justeza e justiça, que são as duas palavras-chave, eu acho, que na relação de Antônio Cândido com o mundo como crítico, né? As coisas precisam ser ditas de maneira justa e precisam fazer justiça. Justiça precisa ser feita no plano da vida social e coletiva, mas também no plano das relações pessoais, as mais simples, né? A justiça, né, de reconhecimento que ele parece, então, atribui ao pai. Eu achei bonita essa interpretação do Calil. O Antônio Cândido ele mesmo dizia sobre análise literária, quando a gente analisa um texto, a descrição do texto tem um dado de maior objetividade. Quando se entra pela interpretação, entra maior arbítrio. Ele ensinava. E você corre o risco do arbitrário, mas é um risco que a interpretação tem que correr, né? Mas então se joga isso. Mas eu acho que tem mesmo uma relação familiar, porque, na verdade, quer dizer, o preço que ele paga, o sentido da vida está ligado às alianças. Afinal, tudo é significativo, mas aliança familiar, conjugal, né? Com Gilda, as filhas, pai e mãe, família, o lugar de origem, Poços de Caldas, isso tudo é uma coisa do qual nunca se desprendeu. Porque nele também, eu acho que a gente sentia isso na pessoa dele. Tem os grandes temas, mas tem uma espécie de ligação com a vida comum, tal como ela se apresenta nas situações mais corriqueiras, né? E o bom humor a que ele se refere, apesar da melancolia que permeia, né? Tem um bom humor, tem um gosto da vida, né? Que permanece ali e que faz com que os assuntos mais relevantes do ponto de vista intelectual convivem com os assuntos mais cotidianos, corriqueiros ou aparentemente desimportantes. A música que não é a grande música, ela tem um valor afetivo fundamental ao qual ele se refere explicitamente, né? E todas essas, portanto, essa disparidade do que seria uma suposta hierarquia de valores entre as coisas vividas, essa que é dissolvida nesse tipo de relação. Tem uma verdade, né, que atravessa. Isto acho que é fundamental que se entenda e se sinta sobre Antônio Cândido. Essa é uma verdade fundamental. Às vezes ela é recoberta com a capa do grande intelectual, que é um dos maiores intérpretes do Brasil, tudo verdade, tudo isso. Mas tem nele, e no modo dele viver a literatura, uma percepção, uma sensibilidade voltada para esta, vamos dizer, multiplicidade, essa diversidade da vida, né? Reconhecida em seus muitos planos. Então, eu acho que o filme dá a oportunidade de lançar, né, um olhar, uma experiência compartilhada sobre isso. Boa noite. Eu queria perguntar ao diretor
é a terceira vez que eu vejo o filme e é a terceira vez que eu fico com isso na cabeça. Então, quero aproveitar para fazer essa pergunta. Se no processo de montagem houve uma inspiração, ou se pensou no objeto do álbum de família, do álbum de recordações, como algo que permeasse a recepção e a forma de narrar tudo aquilo. Porque vão passando imagens que contam também sobre o que está sendo dito. E a sua própria condição de genro do Antônio Cândido, se tudo isso levou com que a escolha fosse aí por isso, por um álbum de recordações de família de uma vida. Explicitamente, creio que não. Quer dizer, quando a gente faz um filme, muitas vezes produz coisas que depois vão ser entendidas de uma forma que não necessariamente corresponde a uma intenção. Então, eu acho a observação justa, mas confesso que em nenhum momento falamos nesses termos durante o processo de montagem do filme. O processo de montagem do filme foi mais uma questão de selecionar um conjunto de temas com os quais nós pudéssemos atravessar aquele ano e meio de vida dele. Entende? Uma seleção difícil de fazer. Por que uma coisa, por que não outra? Porque a qualidade do texto eu acho que o José Miguel descreveu muito bem como as coisas vão se ligando, né? E ainda insistindo um pouco na questão do equilíbrio entre melancolia e vitalidade, digamos assim, eu acho que costuma se esquecer muito os aspectos vitais e bem-humorados do filme. Quer dizer, a canção burlesca, por exemplo, mexicana, que é extraordinária, é um exemplo, e há outros ao longo do filme, né? Só uma coisinha, já te devolvo. Aquele momento paródico em que se fala que ele é uma pessoa antiquada, né? E ele sempre... Ele tem toda uma coisa autocrítica. Ele diz que ele é omisso, né? Que ele faltou em momentos decisivos, né? Que a Gilda tem um olhar aberto para o mundo, né? Para o século XX, para a contemporaneidade. O que é verdade, ele escreveu coisas fundamentais sobre o cinema que estava acontecendo, né? No momento em que aquilo se dava, enquanto ele mesmo diz: eu, de certo modo, desisti da cultura contemporânea há um certo tempo, né? Ele não quis acompanhar o século. Então, e é uma filha, Marina, talvez, que diz que ele é antiquado, que é uma neta. Uma tia dele. Desculpa, Maria Clara. Que ele tem uma coisa e tal. E aí tem aquelas fotos paródicas incríveis, maravilhosas, porque ela diz que ele poderia, o melhor século para ele seria o XIX, né? E aí ele tem aquelas fotos com um companheiro, não sei quem é, um primo, e são fotos em que eles simulam cavalheiros, né, do século XIX, posando, né, e os gestos, né, inclusive um deles que ele apoia a mão aqui, aquilo é de uma iconografia muito sabida, aquilo não é qualquer coisa, não, né, é uma reprodução de época em que se assume aquele personagem. Isso, tem essas coisas, né, todas no filme que balanceiam, né? Eu gostei do álbum. Acho que é uma referência. É uma referência interessante. Boa noite. Inicialmente, queria agradecer, né, pela oportunidade, parabenizar a organização, né, dessa homenagem no marco dos 90 anos da universidade. Meu nome é Michele Schultz, eu sou docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a USP Leste, e estou na condição de presidenta da DUSP. E queria aqui fazer um relato sobre o legado de Antônio Cândido, né, já que falamos tanto de heranças, né, genéticas, históricas, culturais e das referências. O Antônio Cândido foi um dos fundadores da DUSP.
e ele foi o primeiro vice-presidente eleito da USP, porque ele não aceitou ser o presidente, né? Então, é aquela coisa de não querer ser medalha, mas ele foi muito importante para a criação de associações docentes em todo o Brasil, via SBPC, na época, e que culminou na criação da Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior, que atualmente é um sindicato, que se tornaram sindicatos depois da Constituição de 88. Então, eu queria fazer esse relato aqui também dessa parte da história militante do Antônio Cândido, né, que, para além, que está presente no filme, obviamente, me incomodou ele se sentir omisso, né, ali no final, porque, de fato, ele não foi e não é, porque ele continua sendo nossas referências, e a gente tem aí uma baita responsabilidade de levar adiante esse legado de alguém que conseguiu constituir uma luta militante, né, no movimento docente durante a ditadura militar. Isso eu acho que é algo que merece ser lembrado também. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, professor José Miguel. Gostaria, primeiramente, de parabenizar pela realização do filme, agradecer pela oportunidade aqui de estarmos nessa conversa. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a escolha das músicas no filme. Que eu gostaria de saber quais foram os critérios, né, para essa escolha, se foi uma escolha relacionada às palavras, à fala dos escritos dos cadernos, ou se foi algo também pensado para casar com a prosódia do Mateus, que, em alguns momentos, eu acho que isso aconteceu, né? O professor José Miguel falou dessa questão de como, né, a fala do Mateus tem um andamento assim, muito intencional, muito bem marcado. Queria saber se pode ter alguma relação com isso, ou quais foram os critérios para a escolha musical. Obrigado. Olha, em parte, são referências que ele faz nos cadernos. Quer dizer, o César Franck, por exemplo, era uma das sonatas que ele considerava preferida dele. E, num certo momento, houve no filme uma sequência que depois foi cortada, em que ele se referia, de que ele ligou a televisão, por acaso, e Martha Argerich estava tocando, ele chama de um esguedelhado. Ele diz que ele não sabia o nome era um cellista que estava tocando uma sonata do César Franck. E entrou no filme por causa disso, embora a cena, nós chegamos a montar a cena com uma cena de arquivo da Martha Argerich tocando com o esguedelhado, cujo nome eu não vou saber, é um cellista russo, eu não sei o nome dele de cabeça. Então, algumas coisas são referências. O Haydn, por exemplo, é uma referência constante. Agora, além disso, há uma questão ligada à cadência. Por exemplo, as sonatas do Haydn, por exemplo, são muito próprias para combinar com uma narração, por causa das pausas, por causa dos intervalos. Então, era possível não mexer nas pausas da música, mas mexer nas pausas da narração. Então, a pausa do Eu Morri, por exemplo, foi muito trabalhada. Ele não gravou exatamente como está no filme, porque foi feita para casar com o andamento da música que viria depois. Então, tem razões assim diferentes, algumas citações, outras que não são. Ele cita o Kreisler, né, o pianista, e aí toca. Aí ele menciona e toca a música que ele mencionou. Há também as músicas brasileiras, que é uma gravação particular do Carlos Vergueiro ao piano, que são usadas no filme. Então, vem desse conjunto assim de fontes de informação para fazer a trilha musical do filme. A sonata do César Franck volta nos créditos, aí ela toca, acho que praticamente inteira, porque os créditos são muito longos. Ela foi ótima para cobrir os créditos. Só completando, o comentário que ele mesmo faz sobre o disco do Carlos Vergueiro é lindo, não é?
o modo como ele diz, como ele interpreta aquelas canções, que são às vezes canções conhecidas da memória, Rosa, né, do Pixinguinha, que ele comenta, e outras, e ele comenta o modo de tocar, o modo de, ao mesmo tempo, de tem ali uma sensibilidade, às vezes toca como se fosse banal, né, outras horas tem um perolado maior, não sei. É um texto precioso sobre a música que está acontecendo, né, nessa vertente ali do som, que é esse disco do Carlos Vergueiro. É um disco que não existe assim no Spotify. Não se tem público. Boa noite. Eu entendo, né, o filme, a narração, quem conta a sua própria história é o próprio Antônio Cândido. Só que essa própria história contada por ele é, de certa forma, narrada também pelas imagens, né, selecionadas. E eu fiquei pensando um pouco com a observação aqui do colega falando das imagens como algo de família, e queria entender, vou descrever objetivamente, talvez não interpretando de uma forma arbitrária, a escolha de que essas imagens, sobretudo as que está Antônio Cândido e mais outras pessoas, por não ter se optado pelo recurso de nomear, né, ou destacar ao menos, com algum recurso imagético, quem é Antônio Cândido nas fotos, sobretudo as que ele é criança, né, que a gente fica aqui tentando adivinhar. E aí eu acho que faço uma ligação com a ideia do álbum, justamente porque são as fotos como a gente vê num álbum, né? Não está lá nomeado quem são, e, sobretudo, porque eu acredito que daí quem reconhece os outros personagens das fotografias, em geral, são pessoas muito próximas ou familiares, como até na foto que o professor Wisnik comentou sobre, né, a interpretação ali do Antônio Cândido de chapéu. Daí você comentou, é o primo, né? Então, eu acredito que foi uma opção, né, não colocar isso evidenciado, nem nomes, nem só o Antônio Cândido, de repente, com uma luz, enfim, uma cor, né? Então, uma curiosidade. É sempre difícil esse equilíbrio, a medida justa da quanta informação você dá, informação de mais, de menos. Nós optamos, como já tinha muita informação, quer dizer, a data das entradas, os títulos que ele dá em algumas das anotações, quer dizer, informações gráficas na tela, né? As traduções das referências que ele faz em outras línguas. Então, nos parecia que já havia uma certa quantidade de informação gráfica, escrita, e que não deveríamos sobrecarregar, e criando uma espécie de didatismo, talvez, que talvez não fosse interessante. É uma opção que se fez, é sempre uma opção difícil e pode gerar uma certa, assim, frustração para quem não identifica, né, quem é quem. Mas foi uma opção feita de reduzir o máximo possível essa carga de informação que já é muito grande, né? Bom, boa noite. Queria primeiro parabenizar pelo filme, né? E eu fiquei pensando muito, principalmente nas cenas internas da casa. Me lembrou muito outros dois documentários de pessoas públicas importantes aqui, o Manuel Bandeira e o Murilo Mendes, né? Quando tem o Poeta no Castelo, e o do Murilo Mendes eu me esqueci o nome, mas que eles vão para as casas dos poetas, e os poetas estão interpretando eles próprios naqueles filmes, né? Inclusive, aí tem toda uma construção de uma autoimagem, o Bandeira muito próximo do poeta, Bandeira que a gente conhece. E aí fiquei pensando um pouco como foi dirigir um texto, né, e não um ator que estava interpretando a ele próprio. Assim, você estava dirigindo os diários, né? E claro, com eu imagino, o pensamento na construção de uma imagem, né, de um sujeito, assim, de uma figura. E, no melhor dos sentidos, essa construção, né? E aí fiquei pensando um pouco também no que o José Miguel falou de ser uma pessoa privada, mas que, para mim, me soa muito coerente com a pessoa pública que a gente conhece, assim. Então, eu queria um pouco saber como foi isso, assim, a direção de um texto, interpretando uma pessoa,
E se existiu um pensamento assim, de como seria construída essa figura. Acho que é isso. Obrigada. Olha, como eu disse antes, pelo fato de ser o Matheus, e pelo digamos, sensibilidade e qualidade dele como intérprete, né, foi um trabalho muito simples, na verdade. Nós não fizemos leituras prévias, não houve assim instruções da minha parte para ele, quer dizer, eu acompanhei assim minuto a minuto, segundo a segundo, pequenos ajustes, uma palavra, um ritmo, quer dizer, como eu tinha a experiência que a montagem estava feita, eu sabia. O Matheus tinha visto o filme mais uma vez, mas ele não tinha o filme. Quando nós estávamos gravando, ele não estava gravando com as imagens, ele estava gravando sem imagem nenhuma. Então, eu era a única pessoa ali que sabia em que imagem iria aquele texto, entende? Mas a questão é uma questão partindo, quer dizer, como o Zé Miguel disse, quer dizer, há muitos documentários destruídos pela narração, ou melhor dizendo, pelo narrador. O texto pode até ser bom, mas eu mesmo já cometi esse pecado de errar na escolha do narrador. E aí não tem jeito, entende? O desastre está feito, e a não ser que você grave de novo com outra pessoa, vai ficar daquele jeito mesmo. Quando você acerta, e nesse caso eu acho que houve um acerto assim fenomenal, eu diria, entende? O processo caminha de uma maneira simples, não é uma coisa complexa nem complicada, que a cadência da voz é uma cadência que era preciso encontrar, mas ela foi encontrada com simplicidade e ajustada na montagem, porque aí na montagem os espaços, os intervalos, as interrupções, as pausas são trabalhadas milimetricamente. Entende? Basicamente, assim, em poucas palavras, seria isso que eu poderia te dizer. Mas é uma coisa simples, não é uma coisa complicada, não, desde que se acerte a voz. Né? O trabalho do diretor coincidiu com o trabalho do montador, nesse caso? No caso, é a mesma pessoa, né? Quer dizer, então, a coincidência é total. Quer dizer, Foi um só. como? Foi o mesmo trabalho, montar e dirigir. É um trabalho próximo. Né? Quer dizer, na verdade, eu montei junto com a Laís, que eu mencionei aqui. Éramos duas pessoas. Quer dizer, eu era o diretor, era o montador, e ela era a montadora. E tudo isso tem a ver com a montagem do filme, evidentemente, entende? Quer dizer, que texto que você vai usar, que texto que você vai cortar, que você vai eliminar. Começa por aí, entende? Muitos desses textos são mais longos do que o que está aqui, entende? Então, tem um processo que é o processo da seleção e da combinação e do acerto da cadência, que são as questões cruciais da montagem de maneira geral. Né? Mas aproveitando a pergunta, você que é um montador histórico assim, da história do cinema brasileiro. Isso, faz uma foto daquelas. Mas esse filme, que é, pela natureza do filme, a gente pode dizer que a direção é montagem, e quase que essas duas coisas são uma só, pode-se dizer assim, porque é um filme que trabalha sobre textos e imagens, né? E ele é uma montagem, na verdade, né? Pela natureza dele. Em grande parte, sim, mas há coisas que... Quer dizer, todo o processo de pesquisa da iconografia
talvez não seja especificamente um trabalho da montagem, é mais um trabalho, talvez, da direção e do roteiro, né? E foi um trabalho enorme, quer dizer, porque uma coisa era o acervo, as 8.000 fotos, que eu pude, durante a pandemia, ter acesso a elas e fazer uma pesquisa e selecionar foto por foto e tal. Outra coisa é todo o acervo internacional, a iconografia que vem. Nós acabamos até na Bulgária. Eu nunca imaginei que eu fosse um dia, não fui fisicamente, mas fui mentalmente à Bulgária. A ópera, nós queríamos usar chegamos a montar com uma encenação francesa e não conseguimos licenciar. Não conseguimos licenciar porque eles não é que foi caro demais, eles não queriam nem negociar o valor, porque alegavam que licenciar a ópera é muito complicado porque envolve muita gente, envolve o maestro, envolve o compositor, o libretista. Não sei se era uma desculpa, mas o fato é que nós fomos à França, à Áustria, uma outra encenação, aos Estados Unidos, ao Metropolitan, uma terceira. Nenhum quis conversa com a gente. Eram ótimos. E acabamos numa que eu acho melhor do que todas as outras, que é em preto e branco, uma encenação russa, que eu nem sabia que era um dos maiores cantores. Depois, os entendidos em ópera ficaram maravilhados com ele. É o supra-sumo, entende? E consegui, e tinha aquela cena, não era barato, porque hoje em dia, com a globalização, até na Bulgária é caro licenciar uma ópera gravada na televisão búlgara nos anos 50, entende? Mas era possível para o nosso orçamento. Houve outras coisas também que não entraram no filme, que, por causa disso. Eu queria usar uma cena do Gato Pardo, do Visconti, que tem uma passagem no caderno que o Antônio Cândido comenta, a cena famosa. E, durante a pandemia, tudo era possível, né? Não estávamos comprando nada, era tudo selvagem. Então, o filme tinha uma linda sequência com o Gato Pardo, o Burt Lancaster. E tal. Aí, quando começamos a levantar os custos disso, entende, o nosso pesquisador disse, esquece essa cena, Eduardo, porque o teu orçamento não vai dar. Tivemos que cortar. Só isso, tá bom? Obrigado.